Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da 19ª Semana Rede Pedagógica Direitos Humanos. Grande abraço aqui para Batista.Quercia e também, olha, para Lucinda M. Wolff e para todo mundo que está participando dessa transmissão. A Semana Rede Pedagógica é uma formação colaborativa em rede. Isso significa o seguinte, para marcar presença, lógico que tem a parte formal, como a Érica sempre explica aqui, de acessar a plataforma e ir marcando os conteúdos que você vai fazendo aos poucos, no seu ritmo, mas marcar presença também é uma formação colaborativa, como é a Semana Rede Pedagógica, é ajudar a construir o próprio conteúdo. Então marque presença neste evento, deixe o seu comentário. Até porque, se alguém falar assim, mas você fez mesmo esse curso? Você fala assim, ó, fiz sim, pode ir lá e ver os comentários. Comentei todas as lives, está registrado. Eu gostei muito aqui da Érica dizendo na live anterior que é importante anotar os eventos, especialmente na educação infantil. Né? Como eu sou advogado, gente, é bem bacana isso aí, o professor vai, né, se acautelar, ele vai se preservar anotando tudo. E se um dia alguém questionar, ele vai falar assim, olha, tá aqui anotado, na data tal eu conversei, não é? Então é bem importante fazer registros. E também registros no sentido pedagógico. Nós estamos aqui com um minicurso maravilhoso, que é Direitos Humanos na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, com a professora Andréia Araújo, que é doutora em Educação. Já vou aqui introduzindo a professora Andréia. Ela é muito bacana, muito bem preparada, tem muita experiência. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Então nós estamos sempre convidando a professora Andréia, porque ela faz com gosto, não é mesmo, Andréia? Olá, tudo bem? Muito bem, Andréia. Andréia, nós estávamos aqui falando, né, sobre a importância dos registros na educação infantil e como você é importante, não é? Você é experiente, aliás, nesse assunto, nessa matéria. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse importante tópico da educação infantil, que são os registros. Então, boa noite a todos, né? Agradecer aí mais uma vez essa oportunidade da gente estar aqui junto, participando da Semana Pedagógica. A gente teve um primeiro momento, né, falando aí da BNCC, dos direitos humanos, focado na educação infantil, e agora a gente vai ter um segundo momento falando mais sobre o ensino fundamental, mas vamos, né, responder aí a pergunta. Então, na educação infantil, como a gente está lidando com bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, né? Crianças aí de 0 a 5 anos e 11 meses, uma forma da gente acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, né, o percurso de aprendizagem delas, como que elas estão, né, se desenvolvendo tanto em relação a ela, como no coletivo, em relação a uma escola, é muito importante que a gente faça as observações. A gente precisa estar o tempo todo observando as crianças. E a gente pode utilizar diferentes estratégias para observar as crianças, né? Às vezes, uma criança específica salta aos nossos olhos naquele dia, né, por alguma situação, por algum contexto, e a gente vai observar essa criança, né? Mas às vezes isso não acontece e a gente pode utilizar de estratégias como assim, hoje eu vou observar a Maria, o Eduardo e a Paula, né? 3 crianças, e aí eu vou acompanhar
eles individualmente, eles em grupo, como é que eles estão se relacionando, né, com os colegas no seu coletivo. E aí, dessas observações que eu faço, eu vou anotando tudo no caderno, porque isso vai me dar elementos para quando eu for fazer, né, o meu relatório descritivo sobre o desenvolvimento dessa criança, eu ter o que falar dessa criança. Quando eu for fazer, por exemplo, a reunião de pais, né, e conversar com a família dessa criança, eu ter o que falar sobre essa criança. E hoje, especificamente, que a gente está aqui conversando sobre os direitos humanos, e a gente até falou um pouquinho sobre isso na live anterior, né, no momento anterior, que também esses momentos de observação e de anotações pode ser muito importante para aquelas crianças que a gente observa que, por algum motivo, os direitos delas estão sendo negligenciados, né? Então, os momentos de observação e anotações na educação infantil é importante tanto para a gente acompanhar esse desenvolvimento da criança, para a gente fazer essa avaliação do desenvolvimento dela, como também em relação aos direitos, né? Se os direitos dela estão sendo de alguma forma negligenciados. Ah, muito bem, pessoal. Então, essa é a Andréia Araújo e este é o minicurso Direitos Humanos na BNCC. Andréia, você já comentou, né, nos vídeos. Gente, são 4 vídeos. Já foi liberado o primeiro, ainda faltam 3. Essa semana a Rede Pedagógica está recheada de conteúdos da mais alta qualidade. Não é conteúdo para encher linguiça, não, viu? É conteúdo, né, realmente de Mesmo. excelência, né? Não é mesmo, André? Você já comentou, André, nas videoaulas, né, que a BNCC, ela meio que, não dá, não traz com a devida importância uma abordagem sobre direitos humanos. André, e eu joguei na inteligência artificial, sabe? Coloquei a BNCC à prova e a IA deu pau na BNCC em matéria de direitos humanos, né? Vou até dizer aqui, sabe? Algumas falhas que a IA identificou na BNCC. Um conceito muito raso de direitos humanos, não é uma conceituação, né, adensada sobre direitos humanos na BNCC. A falta de articulação com os documentos normativos, que você até cita esses documentos, né? Você cita, por exemplo, a Carta, né, a Declaração Universal da ONU, a Carta da ONU, que é um documento bastante importante. Tem também as ODSs também, que são bem importantes também para se tratar de direitos humanos, né? A questão da prática, né? Porque a BNCC não aponta experiências, atividades práticas para a condução de uma educação centrada nos direitos humanos, né? E também uma falta, não é, de densidade política, né? Faltando uma abordagem política mostrando a importância do engajamento da comunidade escolar na promoção dos direitos humanos. Você concorda com esse diagnóstico da IA, André? Olha, a IA tá bem, hein? Então, a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, né, na live anterior. Eu falei um pouquinho com a Érica sobre isso, que a BNCC, inclusive, ela recebe muitas críticas em relação à questão dos direitos humanos, porque estudiosos e pesquisadores, né, e ativistas mesmo dos direitos humanos, eles acham que a BNCC ela foi muito negligente, né, com relação aos direitos humanos em si. Porque é exatamente tudo isso que você colocou, né? A BNCC ela não se posiciona, né, acerca dos direitos humanos, ela não traz um aprofundamento sobre os direitos humanos, ela não faz uma articulação acerca dos diferentes documentos, ela cita alguns documentos, mas como nota de rodapé, né? Ela traz ali na nota de rodapé, citando alguns documentos, mas não faz um aprofundamento, não faz uma articulação
né? Não tem um capítulo específico sobre direitos humanos, não tem uma seção específica, né? Então não tem esse aprofundamento. Então vários estudiosos trazem críticas acerca da BNCC. Você falou da questão política, né? Então assim, a gente precisa também analisar como que a BNCC foi escrita, né? Então a gente teve aí, ela durou um determinado tempo, né? Eu acho que levou uns 3 anos para ela ser escrita e ela teve 3 versões, né? Ela tinha uma primeira versão, aí colocava para consulta pública, aí teve uma segunda versão, passou de novo por consulta pública, uma terceira versão, até que chegou o que foi escrito, né? Então a gente tem que também analisar o contexto, né, político que a gente estava vivendo, né? Foi momentos de mudança, né, acerca de quem estava comandando o país, né? O presidente da República, houve essa mudança repentina. Enfim, então tem várias questões que envolvem a escrita da BNCC e sim, ela tem essas críticas. Mas quando nós vamos falar sobre isso para a escola, porque assim, por exemplo, seria muito fácil para nós educadores, fácil eu não digo, né? Seria muito cômodo para nós professores a gente falar assim, a BNCC não faz um aprofundamento nos direitos humanos, também não vou fazer. Não é isso, né, que os estudiosos dos direitos humanos nos orientam, né? Eles falam assim, ó, a BNCC foi negligente, ela não traz esse aprofundamento, ela traz alguns indícios, né, diluído ao longo do seu documento de forma transversal, mas nós, enquanto escola, a gente tem o nosso papel. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente pega essa BNCC, primeiro esse papel começa com cada rede de ensino, que foi o que eu falei anteriormente com a Érica, né? Então, assim, a BNCC, ela não é o currículo, ela é um documento que orienta as redes de ensino a escrever o seu currículo, né? Então, ele traz ali os conhecimentos essenciais que todos os nossos estudantes têm o direito a ter acesso, né? Então, o primeiro ponto é que as redes de ensino, seja municipal, estadual ou as privadas, que elas peguem a BNCC e aí elas assumem essa postura e coloquem ali os direitos humanos, né? De fato. E se a gente não percebe que isso aconteceu no currículo da nossa rede, cada escola tem o seu papel quando vai escrever o seu projeto político-pedagógico. Então, a gente precisa colocar os direitos humanos lá presente. E quando eu vou exercer, né, a minha aula no cotidiano, quando eu faço o meu planejamento. Então, assim, os direitos humanos, eu até comentei na live anterior, não é um assunto que eu vou fazer um projeto pontual. Ah, no mês de agosto eu vou falar sobre os direitos humanos. Não, direitos humanos tem a ver com a nossa existência humana. Então, a gente vai viver diferentes situações ao longo do ano letivo que os direitos humanos eles vão vir à tona. E a gente precisa conhecer esses documentos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente precisa conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente precisa conhecer minimamente a nossa Constituição Federal, acerca dos direitos da criança, né? Acerca do direito da criança à educação, né? Então, assim, a BNCC ela tem as suas falhas? Tem as suas falhas, mas isso não nos isenta de não trabalhar os direitos humanos, né? Exatamente, muito bem, né, gente? Nós, como professores, né, às vezes, nós temos a pretensão, até o interesse de receber um material didático, por exemplo, redondinho. Mas, na verdade, não existe material redondinho. O professor é que vai arredondar esse material, né? Deixa eu fazer uns ganchinhos aqui com você, aproveitar toda a sua expertise, viu, Andréio? Nós falamos sobre esse tema aqui, o Leviatã, esses dias, até trouxe o livro aqui. Gente, quando eu era criança,
A primeira coisa que eu fazia no livro é ver o desenho. Tá vendo aqui o Leviatã aqui representado, é um homem. Gente que representa como, né, um monstro mesmo, né? A última coisa que eu fiz foi ver o desenho, né, dessa vez, agora como adulto, né? Eu fui reparar na ilustração. Mas Leviatã, nós falamos aqui, não é, foi aquela solução que tem a ver com o contrato social, não é, por meio do qual se fundou o Estado moderno, não é, com a separação de poderes, isso aí depois de uma evolução, com soberania popular, veio a contribuição do Rousseau nesse sentido. Mas no começo, o que impunha a ordem era o medo do Leviatã. O Leviatã, não é, era um cara muito mau que impôs a ordem a todo custo. Não tinha esse negócio de ser valente aí pro lado do Leviatã, não, porque ele que mandava no pedaço. O Estado, né? O Estado surge assim, e depois, mais tarde, já no século XX, o Max Weber vai dizer, olha, no Estado de Direito, o monopólio da violência, o monopólio do uso da força é do Estado, que é o Leviatã evoluído. Aí eu te falo o seguinte, eu vi uma história de um aluno, puxando para o nosso tema aqui, direitos humanos. Esse aluno, ele era criticado na escola, que não respeitava a autoridade, não é? Ele tentou fazer depois uma prova chamava de seleção na época, sabe? Admissão. Ele foi reprovado em francês, foi reprovado em química e foi reprovado em biologia. Ele só tinha aprendido a falar com 3, 4 anos de idade. E a escola sempre, não é? Rejeitando esse aluno. Esse aluno realmente, esse aí não vai dar nada. Nome desse aluno, Andréia, Albert Einstein. Albert Einstein, um cara problemático na escola, inclusive na escola fundamental, que é o nosso foco aqui, e que depois se torna, né, um dos maiores gênios do século XX. Não é? Ele era muito bom em física, mas nas demais matérias matemática ele era muito bom também, era fraco. Não é? Por que que a escola, às vezes, não dá conta, à luz dos direitos humanos, em lidar com a diversidade dos alunos, André? Então, sobre isso o Vygotsky também falava, né? Que na realidade a questão não estava nos estudantes, mas no próprio professor e na organização dessa escola, né? Porque a gente olhava para os estudantes, né? Para as crianças, adolescentes, jovens, e focava no que eles não conseguiam fazer, mas não olhava para si, né? Para nós professores, para nossa atuação pedagógica e nessa organização da escola, o que que a gente pode fazer para potencializar o que esse aluno pode fazer, o que esse estudante pode fazer, né? Então a gente faz um movimento contrário, a gente olha para o que o aluno não consegue e não consegue enxergar como que eu posso contribuir para aflorar esse potencial do estudante, como você trouxe aí do Albert Einstein, né? Um gênio, até hoje todo mundo fala, né, de Einstein. Então, que teve problemas na escola. E a gente tem crianças assim na escola, né? Que muitas vezes a própria organização da escola não é atrativa para essa criança. Não é nem que é um saber que não atrai a criança. É a forma como esse saber é estruturado para ser ofertado a essa criança. Não é atrativo para ela, não chama a atenção dela, né? E aí a criança às vezes fica apática, fica desinteressada, fica agitada, fica estressada, e aí a escola fica achando que esse menino tá cheio de problema. E não é, né? Então, assim, a gente precisa estar mais atento a essas questões, né? Eu sei que a escola tem uma série de problemáticas, né? Que não é fácil para nós, professores, para muitas das escolas, a gente sabe das limitações, das nossas dificuldades de trabalho,
mas a gente não pode se agarrar às dificuldades, né? Trago novamente o Vygotsky, né? A gente não pode se agarrar às dificuldades e não tentar agir, né? A gente precisa pensar nas possibilidades, né? Uma coisa que o Vygotsky até falava, que a gente precisa pensar em caminhos, né? E ele citava a questão da água, né? Então, quando a água ela chega num lugar e tem uma barreira, ela vai criar outro caminho para ela desbravar, né? Então, às vezes, a gente fica focando sempre no mesmo jeito, da mesma forma, a mesma estratégia, atuando sempre no mesmo sentido, e a gente precisa criar outras estratégias, criar outras formas, né? Outros formatos, né? E às vezes até tirar da própria criança. Eu tenho acompanhado algumas escolas que vêm trazendo muito essa coisa assim de fazer assembleias com as crianças, né? Trazendo aqui a questão dos direitos humanos. Uma das coisas que nós precisamos exercitar com as crianças é o direito de fala, né? Então, a assembleia é uma oportunidade de exercer esse direito de fala, da criança se colocar, né? Então, será que a gente está ouvindo as crianças, o que elas têm a dizer, como que elas percebem a escola? Eu até lembrei de uma pesquisa que uma colega minha fez com crianças da educação infantil. E aí ela, na rodinha mesmo, né, ela fez uma espécie de assembleia e perguntou para as crianças: ah, gente, o que que vocês gostam, o que que vocês não gostam? E aí, da rodinha, uma criança foi e falou assim: professora, por exemplo, esse momento aqui da rodinha, eu não gosto. Eu acho que a gente fica muito tempo aqui na rodinha. Eu fico incomodado com a forma que eu fico sentado. Eu acho que a gente fica muito tempo. O jeito que a gente fica aqui sentado, organizado, a gente podia sair mais da sala. E aí ela ficou ouvindo aquilo, né? Um menino de 4 anos falando isso. Ela ficou assim: gente, eu pensei que eu estava abafando com a rodinha. Só que a criança não tava, né? Para ela não estava fazendo sentido. E aí ela foi buscar formas diferentes de como que ela ia fazer aquela rodinha em espaços diferentes. Então, sair da sala de atividade, ir, né, para outros lugares externos da escola, né? Enfim, ela buscou estratégias. Então, assim, a gente precisa ouvir também das crianças. O que elas têm a dizer sobre o que a gente faz, sobre a organização da nossa escola, sobre como as coisas estão sendo organizadas, estruturadas, como que acontece. Será que a gente, de fato, está ouvindo as crianças? Ou a gente simplesmente planeja da nossa cabeça, acha que está tudo certo e a gente vai tocando o barco, né? E aí, em relação aos direitos humanos, a gente não está oportunizando esse direito de fala da criança se expressar, se posicionar, participar, né? Se colocar. Então, eu acho que uma das possibilidades é isso, né? Exercer essa abertura e pensar outras estratégias, né? Muito bem, gente, muito bem. E veja, nós partimos de uma ordem autoritária. Logicamente, numa ordem cujo centro, né, o centro de imperatividade, o controle, está na mão do Leviatã, um monstro muito bravo, né, que põe todo mundo no seu lugar, nós partimos de uma ordem autoritária. E se pressupõe que a escola seja um espaço de liberdade. E já se fala, gente, olha, respeito às opiniões em contrário. Militarizar a escola, né? Vamos começar o processo de militarização da sociedade como um todo a partir da escola, né? Sendo que a escola deveria ser um espaço de liberdade. Lógico que nós não podemos tolerar ou ser tolerantes, como disse o Homero aqui, com a violência. Mas a escola é um espaço de liberdade, não é? O Leviatã, ele foi sendo substituído por um tipo de governo. Aqui eu vou entrar com um outro autor aqui para você comentar também para a gente, não é? O modelo de dominação, de controle, de ordem foi sendo mais flexibilizado, se tornando mais popular. Aqui esse livro aqui do Habermas, né? Ele é alemão, eu estou com uma versão, né, francesa, Teoria do Agir Comunicativo. É nessa obra de 2 volumes
que o Habermas, gente, que é talvez o maior pensador vivo que nós temos hoje, já com mais de 90 anos, né? Ele formulou uma teoria chamada teoria da esfera pública. O que é a esfera pública? Você tem, de um lado, o Estado, né, o Leviatã, as suas organizações, judiciário, polícia, etc. E do outro lado, você tem a sociedade civil, organizada, o soberano popular, por meio de movimentos sociais, da imprensa, da escola, atuando para controlar os excessos do Leviatã. E não só controlar os excessos, programar o Leviatã. Como se o Leviatã, como se o Estado fosse uma agência, como deveria ser, uma organização a serviço do povo, a serviço do soberano popular. Então, a esfera pública seria esse espaço em que, por meio de ações discursivas, de debates públicos, os cidadãos estariam conversando, dialogando, interagindo entre si para controlar o Leviatã. E havia ainda na teoria aqui do Habermas, olha como é que escreve, pessoal. Ó, Jürgen Habermas. É bom conhecer esse autor, tá? Você pode ir na IA e pedir, resume para mim a obra, o pensamento de Jürgen Habermas, que a IA vai te dar um resumo aí, e você vai ter uma noção bem clara aí sobre a teoria do Habermas. Ele vai dizer o seguinte, então, olha, é preciso que haja a esfera estatal, é preciso que haja a esfera pública, mas há uma outra esfera ainda, que é o mundo da vida, que é onde as pessoas estão vivendo de forma totalmente desligada dessas questões mais formais, não é? Estou ali almoçando com a minha família. Este é o mundo da vida. E qual o risco? O risco é de o Estado ir se expandindo, e isso aconteceu na Alemanha, não é? O Estado ir se expandindo e abranger a esfera pública, e abranger também o mundo da vida. Quando nós pensamos em ditaduras, é isso que acontece. O Estado se expande e vai controlar o recôndito da casa do cidadão. Tudo controlado pelo Estado. Isso já aconteceu na Alemanha. É o chamado ius policiae, que significa o Estado direito policialesco. Não é? Aqui também no Brasil, André, as pessoas se esqueceram. Mas teve uma época que até em festa de aniversário de criança, tinha gente do Estado infiltrada, fazendo os registros. Você faz o registro lá das atividades das crianças, da evolução das crianças, e os homens, né, os policiais, chamados P2, né, policiais do Exército, né, os espiões, ali anotando o que as pessoas estão fazendo, porque se alguém falasse mal do governo, por exemplo, nunca mais conseguia um emprego estatal. Agora eu vou fazer o gancho com o que você falou no vídeo, André, que eu achei maravilhoso. Você disse que na educação infantil as duas palavras-chave são brincadeiras e interações. Nós pensamos, quando ouvimos falar de brincadeiras e interações, que são coisas sempre positivas, né? As brincadeiras, as interações, isso vai trazer o desenvolvimento da criança até o máximo, né, das suas potencialidades. Só que não. Na escola, especialmente, tem muitas brincadeiras depreciativas, negativas, não é mesmo, André? Eu queria que você falasse sobre isso. E também as interações. Gente, o racismo, por exemplo, é uma forma de interação, não é? Em escola é muito comum isso. Eu vi muito isso na escola. As panelinhas, né? Trabalho em grupo, aí tem as panelinhas e tem aquelas pessoas que ficam isoladas em sala de aula e muitas vezes o professor não toma nenhuma providência. Aí usa aquela expressão do francês, laissez-faire, né? Laissez-passer, dos liberais. Deixa rolar que um dia isso aí se ajeita sozinho. Se ajeita sozinho, André, ou o professor tem que atuar numa perspectiva de direitos humanos? Então, muita coisa você falou, né? Falei demais. Eu achei interessante você trazer o Habermas. E eu lembrei, né, que quando eu estava no doutorado, a gente teve uma discussão sobre ele.
e a gente trouxe exatamente um pensamento dele de que ele falava de que a gente já falou e escreveu muito sobre ser humano, sobre o humanitarismo, né? O que que é isso? Mas a gente ainda não viveu. Então a gente fala muito, a gente escreve muito, mas a gente não vive isso. E tem tudo a ver com os direitos humanos que a gente está falando aqui, né? Porque legislação a gente tem muitas, né? Tanto a nível mundial como a nível do nosso país, a gente tem uma legislação, a gente tem vários documentos que falam sobre os direitos humanos, mas, né, a gente fala muito, a gente debate muito, a gente escreveu sobre isso muito, né? A gente tem documentos aí, a gente falou aqui que a BNCC fala pouco, mas fala um pouquinho sobre os direitos humanos, não aprofunda, mas fala. E a gente tem outros documentos que aprofunda, né? Mas a gente não vive isso. E esse viver é que é o grande desafio. E tem a ver com isso que você perguntou. Então, eu falei também, tanto no vídeo como na live anterior, que o eixo estruturante da prática pedagógica na educação infantil são as interações e as brincadeiras. Em que sentido que a gente fala sobre isso, dessa importância? Porque a criança da educação infantil, ela tem pleno processo de desenvolvimento. Ela está descobrindo esse mundo, né? Tudo para ela é uma grande novidade. Então, ela precisa se relacionar com as pessoas para ela se perceber, perceber o outro, perceber o coletivo, perceber o meio ambiente, perceber, né, que a gente faz parte de um planeta, né, que a gente precisa proteger esse planeta. E ela precisa brincar, porque por meio da brincadeira é que a criança ela vai percebendo o seu corpo, os seus limites, até onde que ela pode ir, a sua força, o seu equilíbrio. A gente falou aqui também da questão de resolução de conflitos. Muitas vezes, na brincadeira, a criança se depara com resolução de conflitos, porque um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, aí um quer um brinquedo, o outro também quer. E aí tem até aquelas brincadeiras, né, que o povo fala assim, eu vou jogar futebol, aí tem aquele que apela, que é o dono da bola, e ele pega a bola e vai embora, não brinca com ninguém, porque ele não foi exercitando isso, né? Que é o que o Habermas traz, né? Esse viver, o ser humano, de se relacionar com o outro, de respeitar o outro. A gente fala muito sobre o respeito, mas na hora de viver, a gente não vive isso que a gente fala e a gente escreve e a gente lê. Então, é importante que a gente oportunize isso para as crianças desde a mais tenra infância, desde bebês, que elas já sejam confrontadas a viver isso, né? Então, você trouxe aí a questão de brincadeiras que de alguma forma afeta, né, a integridade do outro, a questão do racismo. Então, quando isso surge, a gente precisa chamar essa criança, né, e conversar com ela, conversar com o grupo, né? Então, se a gente percebeu esse tipo de brincadeira, a gente tem que confrontar as crianças, porque esse tipo de brincadeira hoje em dia não é mais percebido como brincadeira, como, por exemplo, piada. Eu lembro que quando eu era criança, tinha piadas que eram muito fortes em relação aos negros, né, em relação aos indígenas, né, em relação à mulher, né, enfim. E hoje em dia, quando a gente vai ver a questão da piada, nordestino, né, se falava muito piada com nordestino. Então, hoje em dia, há um movimento de que a gente precisa aprender a fazer piada que não ofenda a integridade do outro. Se está ofendendo a integridade do outro, então a gente precisa repensar. Não é uma piada, porque a gente pode estar rindo, mas tem outras pessoas em volta que não está rindo, que está se sentindo ofendido. Então a gente
na escola, já muito cedo, a gente tem que oportunizar as crianças esse tipo de debate. Então, quando a gente fala sobre direitos humanos, que foi o que eu falei aqui para vocês, que não é uma questão pontual, não é um projeto que eu vou trabalhar numa data específica. Não, é ao longo do ano, eu preciso estar atento a essas situações que acontecem na escola. E aí eu ver que tipo de atitude eu vou tomar enquanto educador. Eu vou só conversar com essa criança? Eu vou conversar com o coletivo, com a turma? É necessário chamar a família para uma conversa? É necessário levar para a coordenação pedagógica e pedir uma colaboração dos outros colegas de trabalho, da orientação pedagógica, enfim. Que estratégias que a gente vai tomar? Mas a gente precisa estar atento o tempo inteiro a tudo isso que acontece. E eu preciso promover esses debates com as crianças, porque as crianças, elas não nascem racistas, elas não nascem preconceituosas, elas aprendem a ser racistas e preconceituosas, machistas. E a escola tem um papel fundamental nesse sentido, de provocar essa criança a pensar e ter atitudes, a viver de uma forma, né, que de fato eu me chame como um ser humano, né, que eu estou vivendo a minha humanidade. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com a Andréia Araújo no minicurso Direitos Humanos na BNCC. Gente, André, o Habermas esteve no Brasil, coisa de uns 30 anos atrás. Aí Nossa. perguntaram, né, sobre a aplicação da teoria dele no Brasil. Resposta: o Brasil ainda não tem uma esfera pública. Gente, lamentável. Olha só, registrem isso. Não é como dizem em alemão, marken Sie. Olha só, o Brasil não tem ainda uma esfera pública. Talvez, passados aí coisa de 30 anos, o Brasil ainda não tem uma esfera pública. Mas não tem por quê? Porque está faltando educação. Educação em direitos humanos. O que é a esfera pública? Exemplo. Vamos pensar na Constituição dos Estados Unidos, do final do século XVIII. Como que essa Constituição foi feita? Foi um círculo pequeno. Os negros estavam excluídos do processo, não é? Naquela época. Mas as pessoas que estavam, os homens, a mulher não participou do debate, mas os homens que participaram do debate para construir a Constituição dos Estados Unidos, que está em vigor até hoje, com pouquíssimas emendas, eles debatiam na imprensa. Um colocava suas ideias, o outro vinha respeitosamente colocava as suas, foram construindo esse consenso e, ao final, surgiu o texto, e o texto foi submetido a todas as unidades da federação que tinham que ratificar ou não. E a Constituição surgiu e foi uma referência para a Constituição brasileira, inclusive, de 1891 e para as demais, inclusive para a Constituição vigente. O debate, olha a esfera pública, olha o debate, a discussão, o diálogo respeitoso. Mas para participar de um debate sobre direitos humanos, é preciso ter um mínimo de formação, de educação, que a escola não está proporcionando em nível adequado para as crianças. Resultado disso, né, Andréia? Crise da democracia. Tem um autor mineiro chamado Aliomar Baleiro, que escreveu um livro, um tratado gigantesco sobre direito tributário. O cara é maluco, né? Ele disse o seguinte, olha só, André, a frase dele. A Constituição Britânica, que é a mais antiga do mundo, né, o artigo 1º da Constituição Britânica é o povo britânico. Ou seja, é o que você falou aí, Andréia. Não adianta ter texto se o texto não se torna uma prática cotidiana na vida das pessoas. Se não entra na cabeça, se não entra no coração, e se não entra na atitude do dia a dia, o texto não é nada.
É vazio, tem muita gente aí professando religião, não é? Só que quando você olha para o comportamento da pessoa, para o que a pessoa fala no dia a dia, até nas redes sociais, você fica ali pensando se realmente esse texto está atuando na pessoa ou não. Porque, na verdade, né, a gente pode também deduzir isso da filosofia do Kant, né? Nós temos que viver de modo que a nossa conduta seja uma expressão de uma lei universal, né? Quer dizer, se a minha conduta é adequada, se a minha conduta ela é ética, se todo mundo se conduzir da mesma forma como eu me conduzo, eu não vou ser prejudicado em nada. Não vai haver opressão. Então, André, eu achei muito importante todas as reflexões que você fala, e essa questão do bullying, do racismo, isso surge muito na escola fundamental, no Fundamental 1, chamado Fundi 1. Eu fui professor, né, de quinta, sexta, era série na época, né? Quinta série, sexta série, sétima série, oitava série e também ensino médio. E realmente a agressividade das brincadeiras, sabe, é terrível. Sabe o que o Einstein falou depois a respeito da escola? Olha só como que o Einstein definiu a escola que ele viveu. Um campo de concentração, um campo de extermínio do espírito. Nossa. Um campo de extermínio do espírito. O que é espírito aqui, pessoal? É a criatividade da pessoa, não é? Aquela parte não é só a parte racional, a parte mais humana. É o núcleo humano da pessoa. Então, para o Einstein, a escola era um espaço que destruía o conteúdo humano dos alunos, né? Então isso é muito sério, né, Andréia? E na escola fundamental, o que você acha que pode ser feito pelo professor, pelo gestor, pelo pai, pela mãe, de aluno, de aluna, pelo próprio aluno, para melhorar esse espaço, para que esse espaço, citando também um autor que você já trouxe, que é o Vygotsky, né, se torne uma zona de desenvolvimento proximal no sentido dos direitos humanos. Andréia? Então, você trouxe aí o Vygotsky, né? A zona de desenvolvimento proximal, iminente, né? Dependendo do tradutor. O que é essa zona de desenvolvimento proximal, né? É aquilo que eu ainda não consigo fazer sozinho, mas eu posso fazer em colaboração de alguém mais experiente, né? Então você fala aí como que a escola pode se organizar nesse sentido, né? Então a escola ela precisa pensar como que ela pode auxiliar essa criança, né, a realizar essas reflexões, porque eu acho que o ponto de partida é provocar as crianças a pensarem, a refletirem, né, sobre, a observar diferentes situações e serem provocadas, né, sobre aquelas diferentes situações que elas estão presenciando, porque às vezes a gente não é o ator de uma atitude de preconceito, mas a gente é uma pessoa que assiste, mas não faz nada, né? Então, como que a gente pode estar agindo na escola em relação a isso? Tanto para você não ser o ator, né? A pessoa que vai estar ali protagonizando esse tipo de atitude de preconceito, de bullying, de racismo, né? De machismo, seja o que for, né? E nem também de você presenciar situações e também não fazer nada. Porque a gente também tem que ter esse tipo de postura, né? Por exemplo, a gente vira e volta ver situações de feminicídio, de agressão à mulher. E antigamente existia um ditado que falava assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E hoje em dia a gente já sabe que não. Se a gente vê algum tipo de agressão, a gente tem que meter a colher sim. A gente tem que tomar uma postura, tem que ter uma atitude, tem que ir lá e romper com isso, né? Então,
a escola também tem que agir nesse sentido, tanto de provocar a criança a pensar que ela não pode fazer isso, mas que também ela precisa fazer algo quando ela presencia alguém fazendo, né, determinadas atitudes que está ali infringindo, né, uma outra pessoa, atingindo uma outra pessoa de alguma forma. Então, eu acho que o que a escola pode fazer? Eu vi aqui em alguns comentários, né, algumas pessoas falando assim: ah, a criança é o espelho da família. Sim, pode ser, mas a criança ela não vive dentro de uma bolha só em meio à família. Ela participa de outras experiências e muitas vezes ela aprende coisa até na escola, né? Então a gente precisa estar atento às conversas, às atitudes, às brincadeiras, às piadinhas, porque isso pode ser uma bolha, né? Que vai, às vezes, tá ali numa criança, daqui a pouco tá em uma dupla, num trio, num grupo maior, e daqui a pouco tá na turma toda. Então a gente precisa estar atento a esses pequenos movimentos e estar sempre provocando as crianças a pensarem sobre e se colocar no lugar do outro, né? Buscar também esse tipo de reflexão. E eu acho que, pensando em relação à escola, a escola precisa também pensar, né, coletivamente com todos os seus profissionais da educação, né, para o professor não caminhar sozinho. Então, envolver equipe gestora, coordenação pedagógica, orientação pedagógica e envolver também a família, né, provocar a família também a pensar sobre isso, pensar sobre essas posturas, né, tá trazendo essas reflexões também, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que estar caminhando, né? Então, a observação é essencial. Nós, profissionais da educação, a gente tem que estar o tempo todo atento, atento. E uma observação sensível, né? E também a gente tem que saber como abordar essa criança, assim, porque às vezes da forma também como a gente aborda a criança pode provocar traumas, né? Então, assim, se a gente viu alguma postura, então a gente também saber como chegar até nessa criança, né? De conversar com ela, de provocar uma reflexão e provocar essas reflexões na turma como um todo, né? E falando mais especificamente aqui do ensino fundamental, é um momento que a criança, né, já está aí com 10, 11, 12, né, já entrando na sua, saindo da fase da infância, entrando na adolescência. A gente pega ainda a infância, né, nos anos iniciais, depois a gente pega essa fase da adolescência. Então, são crianças assim que estão em pleno processo de desenvolvimento, de descoberta, de entrosamento com os colegas, de estarem vivenciando atividades em grupos. Então, de estar provocando essa criança o tempo todo a refletir, a se colocar, a se posicionar, né? A falar sobre, né? Pensar e falar sobre. A gente precisa desenvolver esse pensamento, né? Uma coisa que o Lúria fazia também, né? Que falava que a gente precisa provocar a nossa consciência. E a nossa consciência ela é exercitada a partir disso que a gente faz, né? De exercitar a nossa voz, a nossa fala, o nosso pensamento e as nossas posturas, as nossas atitudes, as atividades que a gente vai realizando cotidianamente. Então, é provocar essa consciência crítica em cada um dos nossos estudantes. Ah, muito bem. Estamos aqui, pessoal, com a Andréia Araújo. Opa, deu uma cortadinha aqui. Estamos com a Andréia Araújo, ela que é doutora em educação no minicurso Direitos Humanos na BNCC. E você pontua muito bem também nos vídeos, Andréia, e também mencionou aqui na live com a Érica, que a criança ela tem os direitos hoje. Não é? Você não está preparando a criança para ser um cidadão do futuro. Que ela hoje já tem que ser tratada, né, como um sujeito de direitos.
E isso é muito interessante, acontece também com o adolescente. E é bem importante porque nós temos hoje, né? Hoje tem essa ideia de que o espaço doméstico é aquele espaço lá do mundo da vida que nós mencionamos, em que, né, o Estado não pode entrar ali, ó, o pai, a mãe ali, né? Não se mete a colher. Ali é um domínio ali em que os valores da esfera pública não podem permear, vamos dizer assim. Só que não é assim, porque tem coisas ali que influenciam o todo, né? A Érica mencionou aqui a questão da vacina. Ah, não vou me vacinar. Então, por sua conta, milhares de pessoas podem morrer, ou pode até ter o extermínio da espécie humana, não é? A Covid foi uma ameaça muito grave para a humanidade como um todo. Não é? Pode surgir uma peste assim que extermine toda a humanidade? Pode. Então é preciso ouvir a ciência em situações como essa, né? E não ficar ouvindo arautos aí, né? Gente que está querendo simplesmente aparecer em cima de uma crise gravíssima, como foi aquela. É bem importante isso que você falou, porque às vezes no espaço doméstico, não é? O espaço doméstico, André, é o último espaço a se democratizar. Não é? Você sabe muito bem disso, até os marxistas têm essa crítica, né? Dentro do espaço doméstico, o homem, não é? O homem é o leviatã da mulher e dos filhos, né? Ele toca o terror em casa, né? Às vezes, né, o marido no trabalho, né, ele tá lá, tem uma postura aceitável, na igreja tem uma postura aceitável. Quando chega em casa, ele põe a capa do leviatã e pega esse cetro aqui, ó, e o pau quebra. Eu já vi isso, sabe? Quando eu era criança, eu ficava horrorizado. Que a gente ia jogar bola, criança de 7, 8 anos de idade. Tinha um pai de um colega que era pastor. De vez em quando ele aparecia com um pau ou com um cinto e batia no menino, sabe? Levava o menino para. Eu falei, como? Mas como um pastor faz uma coisa desse tipo com a criança? Né? Eu fiquei com um trauma. Até eu entender que era um caso particular daquela pessoa que tinha os problemas lá certamente graves, né? Não é todo pastor que é aquilo, né? Eu conheci pastores maravilhosos, pessoas que são referência, mas aquele ali me traumatizou bastante. Então, o espaço doméstico, né, tem esse problema. Essa falta de democracia, de diálogo, às vezes é um espaço, né, que é mais difícil de ser regulamentado. E desse espaço, nós herdamos, Andréia, uma relação muito hierárquica entre pais e filhos, né? O pai, às vezes, trata o filho como se fosse uma criança. André, eu já comentei isso com ele. Eu conheço grandes líderes, líderes internacionais, pessoas excepcionais, cujos filhos são nulidades. Sabe que a pessoa traumatizada? O pai está ali, sabe? Aquela pessoa super influente e tal. Mas o filho, aquela pessoa que tem vergonha até de falar. Nem falar, fica com a cabeça baixa, oprimido, sabe? A mulher também fica ali oprimida, mas o homem, às vezes, é aquela liderança fantástica. Por quê? Porque a relação é vertical, é hierárquica. Andréia, como trabalhar na comunidade escolar para que as relações sejam mais horizontalizadas? Logicamente, vai se exigir que a criança respeite os pais. Mas Sim. os pais não podem ser o principal opressor do filho. O pai não pode ser o leviatã do filho. Pode, É. Andréia? Então, eu acho que o principal ponto é, é a escola se abrir para a comunidade, né? Porque às vezes a escola também tem uma certa dificuldade de receber a família, né? Então, assim, de receber, de acolher essa família, né? De apresentar para ela um espaço escolar, e falar que aquele espaço é um espaço da criança, mas é um espaço dela também, que quando ela sentir a necessidade, vá até a escola, né? Compartilhe, porque a escola e a família precisam caminhar junto para ajudar no desenvolvimento dessa criança, né? Desse adolescente. Então, de estar acolhendo essa família, de acolher, de receber, né? De ouvir. Às vezes a família ela vem armada. Eu lembro que quando eu estava em escola com as
trabalhando diretamente com as crianças. E sempre no começo do ano eu fazia a reunião com os pais e eu sentia que os pais vinham muito armados. Então eu sempre recebia eles com muito carinho, com muita atenção, escutava o que eles tinham para dizer. E aí depois que eles falavam, que eu vinha e trazia, né, o meu ponto de vista, mas também de uma forma muito respeitosa e sempre respaldada, né, nos documentos legais, né? Então tentava acolher essa família de todas as formas. Então eu acho que não tem como nós, professores, entrar no embate com a família, né, entrar no confronto ou colocar uma muralha e falar assim, ó, daqui do muro para dentro a escola resolve, do muro para fora a família resolve. Não, a gente precisa caminhar junto, né? E uma coisa que, sim, que a escola que eu trabalhava fazia muito era eu sei que cada escola, cada comunidade, cada território tem uma realidade diferente, né? Eu estou compartilhando aqui a realidade que eu tive em uma das escolas que eu trabalhei. A gente fazia encontros à noite e a gente chamava especialistas, né? Por exemplo, um psicólogo, um conselheiro tutelar, enfim, alguém da área da saúde. E a gente abordava diferentes assuntos. E aí, às vezes, a gente falava coisas com eles, mas não era a gente diretamente que estava falando, eram esses especialistas. Então, quando a gente trazia esses especialistas, né, a família recebia de uma outra forma. E aí, depois que esses especialistas falavam, que a gente vinha, né, e reforçava o que foi dito, né? Então, eu acho que isso que a gente pode fazer. Então, a primeira coisa é receber bem essa família, é ter uma relação amistosa, de muito respeito e de convidar a família a estar trabalhando junto. A gente não está em embate, a gente precisa estar trabalhando junto, né? De estar caminhando junto. Então, eu acho que é nesse sentido. Eu queria, né, antes, eu estou vendo aqui, está pertinho da gente finalizar, não tem a ver com a família especificamente, mas tem a ver com o que a gente está conversando. Eu queria compartilhar um trecho de um livro que é do Um Rio, um Pássaro, do Ailton Krenak, que é um indígena, né? Que eu vou ler aqui uma situação e eu acredito que vocês vão lembrar que indígena é esse, mas muitas pessoas já conhecem ele. Vem falando um relato que foi feito pelo... cadê o relato? Foi feito por quem? Por Hiromi Nagakura, que é um jornalista, né, japonês que teve a oportunidade de acompanhar o Ailton Krenak durante um tempo. E aí, esse livro quem escreveu foi o Ailton Krenak, mas essa parte introdutória, esse jornalista que escreveu, e ele fala o seguinte: tomei conhecimento de Ailton por meio de pesquisas sobre os indígenas brasileiros, por uma foto em que um jovem de terno claro pintava seu rosto de preto em cima do palco do Congresso Nacional em Brasília. A foto é de setembro de 1987, quando se discutia a reforma da Constituição do Brasil. Ailton havia sido convidado para a mesa de debate sobre a necessidade de incluir uma emenda que deveria garantir o direito à terra dos povos originários. Durante seu discurso, Ailton começou a pintar seu rosto de preto, com genipapo. A cor preta significava uma manifestação de luto pelos indígenas assassinados nos conflitos pelo direito à terra. Assustados, os congressistas pararam de conversar e ficaram em silêncio para ouvir Ailton. E Ailton disse: todos vocês devem saber quanto sangue indígena foi derramado em cada metro deste imenso território brasileiro. Ainda hoje, nos defrontamos com a violência que vem da ganância e do poder econômico, da discriminação contra povos originários. Por favor, parem de matar e negar os fatos. O próprio indígena apelar diretamente por seus direitos em português fluente
no lugar de brancos representando, né, os indígenas, ou de organizações de direitos humanos, era um ato bastante vanguardista para a época. A atitude e o discurso de Ailton deixaram fortes impressões entre os parlamentares e o público presente. Com um empurrão dado por meio de seu discurso, o projeto de reforma constitucional, com os artigos que garantem os direitos dos indígenas à propriedade da terra, foi aprovada por unanimidade no plenário do Congresso. Por que eu trouxe esse trecho? Eu acho forte quando ele fala que é o próprio Ailton, que é um indígena, tomou a palavra e falou sobre os seus direitos. Não foi ninguém que luta sobre os direitos humanos, né? Outra pessoa que foi lá falar sobre os indígenas. Enfim, né? Por que eu achei importante trazer isso? Porque é importante a gente desenvolver isso com as crianças, delas desenvolverem o seu pensamento, o seu raciocínio, a sua fala, a sua narrativa, delas se colocarem, delas se posicionarem, delas refletirem e delas falarem sobre os direitos delas, sobre a vida delas, sobre a cultura delas, sobre as experiências que elas têm. Se cada criança fizer esse exercício e respeitar a outra criança, a gente vai estar assim dando um passo gigantesco, né? E isso cabe também para a família, né? Então, de deixar a família falar e depois a gente dialogar com essa família. Então, eu acho que o pontapé inicial para a gente trabalhar a questão dos direitos humanos é a questão da fala e da escuta respeitosa, da escuta atenta, sabe? E da gente respeitar o outro, respeitar a história de vida do outro, respeitar o que o outro tem a dizer. Como o Ailton Krenak, quando ele começou a falar lá em cima do palanque, as pessoas estavam conversando, estavam fazendo outras coisas. Aí, de repente, ele começa a se pintar e trazer mais ênfase na sua voz, e as pessoas param de conversar e prestam atenção no que ele está falando. É isso que a gente tem que fazer, é o pontapé inicial. É o e a BNCC ela traz isso, né? Nas suas 10 competências gerais, entre essas 10 competências, traz a questão da argumentação, do debate, né? Da escuta. Então, é isso que a gente tem que exercer, né? Então, a gente precisa proporcionar para as crianças esse exercício delas falarem, delas se colocarem, delas falarem sobre a sua história de vida, mas também de ouvir a história de vida do outro e respeitar o que o outro tem a dizer. E isso cabe tanto para os nossos estudantes como para as famílias, né? Muito bem, gente. André Araújo, estamos chegando aqui ao final dessa transmissão, dessa live aula interativa maravilhosa. Tenho só uma última pergunta aqui que passou. Eu não consegui pegar o nome da pessoa porque passou bem rápido. Para mim só aparecem duas linhas, gente. Se eu não ler muito rápido, acabo não guardando aqui, não conseguindo reter os nomes, né? Mas alguém perguntou, aí quem acolhe o professor? Mas antes de fazer essa pergunta para você, Andréia, a propósito dessa passagem maravilhosa que você trouxe, para muitos pensadores, a teoria, né, do Habermas, a teoria da esfera pública, é um arremendo. Um arremendo por quê? Porque assim como pensavam os gregos clássicos e Rousseau, a democracia deveria ser direta, sem representação. Cada um exprimir os seus interesses, a sua vontade, não é? As suas necessidades. Por quê? Porque o próprio ato de expressão, de falar, de verbalizar, já empodera a pessoa, já marca a presença da pessoa no mundo. A teoria de Habermas, ela pressupõe o quê? Uma esfera pública controlando os representantes. Mas a experiência, usando aqui, parafraseando até o Montesquieu, né? A experiência mostra que todo aquele que concentrou o poder abusou dele. Então, os representantes, né, costumam abusar, corromper-se.
não é? Desviar-se do mandato popular e fazer os seus próprios interesses. Tanto é que nós vemos aí super salários, privilégios, né? Fulano de tal gastou 10 milhões só com gasolina, gastou dinheiro público com hotel 5 estrelas, né? Contratou servidor fantasma, esse tipo de coisa que a gente ouve às vezes aí, ou então lê na imprensa. Então a representação, ela é um problema. Para que a democracia funcione minimamente, tem que ter esfera pública. Pessoas, né, eleitores esclarecidos. Mas mesmo assim, dentro dessa esfera pública, o eleitor tem que agir, tem que falar, tem que participar. E esse processo começa em casa e se aprofunda na escola. Então, falando da escola, e pegando aqui essa pergunta, essa provocação de uma menina que passou e falou, Andréia, quem cuida dos professores, né? Nós já trouxemos aqui 2 vezes o Oscar Motomura. O Oscar Motomura, para mim, é o principal, não é, consultor de lideranças corporativas no Brasil. Não é? Ele foi e é o consultor da Luiza Trajano, da Magazine Luiza, já fez projetos de liderança junto à Petrobras, Correios, essa Marco Polo, que é uma empresa que fabrica ônibus, né? É uma pessoa fantástica que já veio aqui bater papo com a gente. E ele faz o quê? Ele dissemina práticas, culturas respeitosas, democráticas, consentâneas com os direitos humanos dentro das. Aí, André, é o seguinte: a gestão da escola, especialmente em relação ao professor. A BNCC traz alguma pista, alguma diretriz para olhar para o lado do professor, para que se cuide do professor, para que se tenha uma gestão democrática na escola, que não se oprima o professor, porque realmente tem professor, não é? Eu sou professor já há muito, muito tempo. Tem professor que não gosta nem de ir para a sala dos professores. Ele vem, dá aula dele, vai embora correndo porque o ambiente é tóxico. Tem como? Tem alguma pista na BNCC para corrigir essa situação, Andréia? Então, a BNCC ela é muito sutil em relação a isso também, né? Ela foca mais mesmo no conhecimento que é essencial para cada estudante, né? Então, ela não vem trazendo uma reflexão sobre a organização da escola, ela fala, mas de uma forma muito sutil e breve, né? Não prolonga. Mas as diretrizes curriculares nacionais, ela traz sim esse aprofundamento, né, sobre essa organização da escola, a organização da gestão, do coletivo de professores, né, da orientação educacional, da coordenação pedagógica. Então, quando eu falei aqui da escola acolher a família, existem muitos estudos nesse sentido, né, de você promover uma escola que é acolhedora. Então, ela não acolhe X, Y, Z, ela acolhe todo mundo. Quando a escola é acolhedora, ela desenvolve essa prática para acolher todas as pessoas. E nesse sentido, a equipe gestora tem um papel fundamental, porque é claro que ela não vai pensar isso sozinha, né? Mas ela vai dar esse pontapé inicial e ela vai puxar esse coletivo que é a escola, com seus diferentes profissionais que atuam, né? Tanto os que estão ali diretamente voltados para a educação, como os demais, né? Como, por exemplo, vigia, quem trabalha na limpeza, quem trabalha na cozinha. Então, todo mundo, né? A equipe gestora que vai estar realizando esse grande envolvimento entre todas as equipes que atuam nesse espaço, né? E promover um espaço que seja acolhedor. E os próprios professores, eles se acolhem muito, né? Eu lembro, assim, até hoje eu ainda estou trabalhando, por exemplo, eu estou trabalhando agora mais diretamente com formação de professores, mas eu atuo num coletivo que a gente se acolhe.
uma formadora acolhendo a outra formadora. Então, quando a gente vê que uma está com dificuldade, a outra chega, sabe, dá uma palavra de incentivo, de conforto. Às vezes, uma escuta, uma fala, um olhar, um abraço já é o suficiente. Então, quando a escola realiza esse movimento, a coisa se torna mais leve. Só que isso não é só da equipe gestora, né? Ela faz esse pontapé inicial, né? Ela convida todo mundo a estar caminhando junto, mas cada um tem o seu papel. Cada um vai ter que assumir essa postura de que eu sou um agente, que eu promovo o acolhimento no espaço que eu atuo, né, como profissional da educação. Então, eu também tenho o meu papel. Eu, enquanto professor, eu também tenho que assumir esse papel de promover essa escola acolhedora. Ah, muito bem, pessoal. Então chegamos aqui ao final. Vamos só fazer nosso print aqui, nossa foto, né? Bora! Isso, para vocês compartilharem aí nas redes sociais. Compartilhe nos stories, né? Professora Andréia, Rede Pedagógica. Qual que é o seu perfil, Andréia? Então, gente, me segue lá, Andréia com I, Andréia Araújo ponto 4. Andréia Araújo, tudo junto, ponto 4. Me sigam, façam um print aí, me marque lá, que eu vou estar curtindo e repostando. Ah, muito bem, pessoal. É isso aí. Valeu, Andréia. Mais uma vez agradeço a oportunidade, né, da gente estar aqui dialogando. Gostei muito da nossa conversa e um abraço para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima, Andréia. Valeu demais. Parabéns Tchau, aí pela tchau. exposição. Tchau, até mais. Pessoal, essa daí é a querida Andréia Araújo, né? Uma pessoa fantástica, que tem um curso aqui na Rede Pedagógica, né? Sobre BNCC, Teoria e Prática. Ela, junto com a Daniela Lobato, que é outra professora sensacional, gravaram, prepararam este curso e eu convido vocês a fazerem. Tá? Aqui, gente, olha, só não estuda na Rede Pedagógica quem não quer. Porque, olha só, para fazer esse curso, você pode comprar o curso, custa R$ 200, tá? Ou você pode assinar, né, o PRO, que é o Programa de Formação Continuada da Rede, que não tem fidelidade, custa R$ 10 por mês, ou então R$ 100 por ano. Você pode cancelar a qualquer momento e você, além de fazer 18 semanas da rede pedagógica, agora 19, sem se preocupar com prazo, você pode escolher 2 cursos por ano. E para quem é assinante, eu quero recomendar aí o curso da professora Andréia Araújo e da professora Daniela Lobato, BNCC, Teoria e Prática, tá? Vale muito a pena, né? Você vai pagar R$ 10 por mês. Ah, esse mês não tenho dinheiro, vou cancelar. Cancela. Depois pode assinar de novo, né? Bem baratinho. A pretensão aqui não é fazer dinheiro com isso, não é? E os assinantes da rede pedagógica financiam, ajudam a financiar essa formação aqui gratuita para todo mundo, né? Se você quiser estudar sem pagar nada, você pode estudar sem pagar nenhum centavo. Isso graças a quem? Aos assinantes, né? Então, a nossa gratidão é eterna a todos os que assinam o programa de formação continuada Premium da rede pedagógica. Já estamos aqui encerrando, né? Uma provocaçãozinha aqui para vocês. Comentem depois dessa live. Deixe um comentário lá. Gostei, não gostei, tive uma ideia, faz uma crítica, faz um acréscimo. Compartilhe também esta live e os demais conteúdos da semana, mas até dando pistas aqui para a 20ª semana Rede Pedagógica. Não façam algo automático, não. Construam alguma coisa em cima disso. Tipo, mande a mensagem, mande a live, mas escreva uma mensagem de encaminhamento. Olha, estou enviando para você esse conteúdo que tem isso, não é? Eu aprendi isso, não é? Eu ajudei a construir esse conhecimento nessa parte aqui, tá? Então façam isso, compartilhem, mas não compartilhem passivamente, só de chutar de primeira, não. Mande uma mensagenzinha, né? Para a pessoa, para o destinatário, para a pessoa que vai receber, com uma indicação por que você está recomendando
o conteúdo, tá? Então, aqui é uma formação colaborativa em rede. Deixe os seus comentários. Vi que vocês estão comentando no YouTube também, vários comentários. São registros, gente. As pessoas vão lá, vão ler aquilo lá. Daqui a 10, 20 anos, né, 30 anos, vai estar lá a sua contribuição. Não deixem de contribuir. Sabe por quê? Porque, como dizem naquela frase muito antiga, né? É dando quem é que se recebe. É dando que se recebe. Eu tenho certeza que se você ajudar um colega aí no seu dia a dia na escola, na rua, em casa, ou se você participa de uma forma construtiva aqui da Semana Pedagógica, isso vai voltar para você, não é? 1000 vezes mais. Dobrado, triplicado, né? 1000 vezes mais você vai ser super abençoado com a sua atitude. Super abençoada com a sua atitude. Quero mandar aqui um abraço para Freires771. Disse que gostou muito. Valeu, Freire. A sua presença aqui foi sensacional. Sem você, essa programação não teria acontecido. Gente, estava escrito, né? Em algum lugar estava escrito que essa programação ia acontecer com a presença de cada um de vocês. Abraço para a Kátia, que participou aqui bastante. Para Luciene, aí eu de novo falando como a Lucicleine Andrade, que é de Canudos. Vou mandar abraço de novo para ela, mas eu vou tentar decorar o seu nome ainda. Até o final da formação, que amanhã eu prometo que eu vou estar lendo o seu nome direitinho. Né? Jaciara, underline, Lira, Letícia Vasconcelos, 1417, Cristina Pereira, 86, Karina Rafaela, cheia de coração, Lourdes Cavalcante, 96, Adriana.drick, com K. Muniz, Amparo Miranda, B, Liliane.weber.503, Maria de Fátima Araújo com 01 no final, também comentando que gostou muito. Jeaneci também, Jeane, CSI, melhor dizendo, também dizendo que gostou bastante. A Jona também, Dark. Gente, olha, vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos. A rede pedagógica é isso aqui. É totalmente diferente. Eu posso lhe dizer, com certeza, que não existe nada igual à rede pedagógica em nenhum lugar do mundo. Não é? Tomara que existam, que se criem outras redes pedagógicas, mas igual essa aqui não existe. E não existe porque você faz parte deste projeto. Pessoal, daqui a pouquinho a Érica vem, para quem não tiver já com sono, quiser bater um papo com ela, tirar dúvidas. Ela vem daqui a pouquinho fazer uma live curta para tirar dúvidas e para trocar ideias com vocês. Tchau, até mais.